Eu já ranqueei cada JoJo na base da inteligência e agora é a vez dos vilões. Assim como no anterior, eu vou ranquear eles pelo nível de inteligência que cada um possui, analisando diversas áreas para isso. Nível acadêmico, inteligência em combate, formulação de estratégias, velocidade de raciocínio, dentre outras. No início, eu vou fazer uma análise de cada um e depois eu vou usar isso para fazer um rank, certo? Então, vamos lá. Dio Brando. Mesmo vindo de uma origem pobre, o Dio sempre demonstrou uma inteligência acima da média. É demonstrado que ele era um leitor ávido, e esse hábito ele manteve pelo resto da vida. Também é mostrado que ele é um bom jogador de xadrez, frequentemente ganhando dinheiro com apostas. Quando ele foi morar com os Joesters, ele conseguiu se mostrar melhor que o Jonathan nos estudos, mesmo com a diferença gigantesca de condições que cada um tinha. Mais tarde, ele estava para se graduar como o melhor aluno de Direito da faculdade Rio Hildson. Como eu já disse, essa faculdade não existe na vida real, mas aparenta ser uma altamente conceituada no universo de JoJo. Além disso tudo, ele ainda conseguiu se safar de um assassinato quando jovem, sem ser descoberto de forma nenhuma e quase realizou mais dois. Como vampiro, ele conseguiu dominar diversas técnicas com pouco treinamento e até derrotar mestres do Ramon com anos de experiência. Como stand user, ele conseguiu catalogar diversas informações sobre os mais diferentes stands e se tornar bastante proficiente com The World. Em batalha, o Dio é bastante astuto e perceptivo, e é ótimo em formular estratégias. Por não ter limites nenhum, ele costuma trapacear bastante e não se preocupa em usar pessoas inocentes como iscas, desestabilizar emocionalmente seus inimigos ou utilizar técnicas desleais em combate. O Dio costuma analisar bastante seus oponentes e consegue pensar num contra-ataque perfeito para as habilidades de seus inimigos. Após escapar das profundezas do oceano, ele conseguiu criar um império criminoso que se estende por diversos continentes, com diversos criminosos stand-users sob o seu controle. Além do mais, o Dio conseguiu de alguma forma utilizar diversos conceitos complexos de religião, física e geografia para conseguir achar uma maneira de evoluir o seu stand para uma versão ainda mais poderosa. Para mim, as maiores demonstrações de inteligência do Dio foram quando ele aprendeu a usar sua criogenia para conter o Ramon, quando ele conseguiu enganar o Jotaro mesmo com metade do crânio danificado, e quando ele escreveu seu diário com informações para atingir o céu. Cars. O Cars tem mais ou menos 100 mil anos de idade, então eu não acho que faculdade se aplique a ele. Mas mesmo vivendo na era primitiva, a sua raça era considerada a mais desenvolvida de todas, e mesmo assim ele já era considerado o maior gênio entre eles. Ele foi capaz de criar as máscaras de pedra, acertando com precisão todos os pontos do cérebro necessários para que ele se tornasse o ser perfeito. Isso só não aconteceu antes graças à limitação de matérias-primas que ele tinha, e mesmo assim ele foi capaz de achar uma pedra capaz de amplificar a luz o suficiente para gerar poder para a máscara. Com tudo isso, já dá para ver que o Cars tem um alto conhecimento em neurologia, mecânica e óptica. Eventualmente, quando ele se torna um ser perfeito, é dito que ele desenvolve um QI de 400, que é aproximadamente 4 vezes maior que a média de QI mundial. Em combate, ele é frio, estrategista e implacável, não se importando com honra ao formular os seus planos, conseguindo vencer os seus inimigos através da força bruta ou da estratégia. Basta dizer que ele conseguiu eliminar toda a sua raça com apenas mais um ajudante, então ele realmente é muito bom em combate. Os momentos mais inteligentes do Car, na minha opinião, foram quando ele conseguiu criar as máscaras de pedra, quando ele enganou a Lisa Lisa e conseguiu a Pedra Vermelha de Aja, e quando ele enganou os nazistas para evitar sua morte e se tornar o ser perfeito. Yoshikage Kira. Desde a infância, o Kira tentava disfarçar o seu intelecto superior, ficando em terceiro em todas as competições das quais participava. Entre elas estavam violino, atletismo e redação. Na faculdade, mesmo seus trabalhos sendo bem feitos, ele ainda se esforçava ao máximo para tirar notas medianas. Ele eventualmente se formou em literatura com 22 anos. Mais tarde, ele começou a trabalhar no escritório da corporação Kameiyu. Ele cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos e, mesmo tendo deixado algumas pistas, ele não foi preso. Nos próximos 11 anos, ele ainda matou 48 mulheres e pegou suas mãos para si sem nunca levantar suspeita. É mostrado que o Kira consegue calcular distâncias de cabeça usando o teorema de Thales, e ele criou uma rotina totalmente esquematizada para manter a sua saúde perfeita, tendo conhecimento até que avançado sobre saúde. Em combate é possível ver um pouco da genialidade do Kira, que consegue dominar todos os seus stands e usá-los de forma perfeita para os seus objetivos. Ele consegue até criar estratégias complexas utilizando forças externas. Basicamente, tudo no alcance do Kira pode ser utilizado por ele. Na minha opinião, seus momentos mais inteligentes foram quando ele conseguiu realizar uma série de assassinatos sem levantar suspeita, quando ele conseguiu bolar um plano e trocar de identidade mesmo em desvantagem e agonizando de dor, quando ele fez uso das habilidades do Stray Cat para lutar contra o Josuke. Diávolo. O passado do Diávolo é muito vago, então não dá para saber o nível de escolaridade dele, mas pelo que parece ele não passou do ensino médio.
Mesmo assim, ele conseguiu fundar a Passione, que é uma gangue poderosa cuja influência se espalhou por toda a Itália em pouquíssimo tempo. Visando sempre esconder a sua identidade a qualquer custo, o Diavolo também achou maneiras criativas e inventivas de se comunicar com seus subordinados. Em combate, o Diavolo utiliza o King Crimson com maestria para achar o posicionamento perfeito contra os seus inimigos. Ele também é extremamente observador, cauteloso e parece ter uma boa capacidade de análise das emoções das pessoas. Os seus maiores feitos foram a construção da Passione, a sua luta contra o Risotto Nero, onde ele utiliza praticamente todas as vantagens táticas possíveis, e quando ele descobriu o segredo do Silver Chariot Requiem antes de todo mundo. Enrico Pucci. O Pucci é um padre, e para se tornar padre você tem que ser formado em teologia ou então em filosofia. Vendo o Pucci, é mais provável que ele tenha cursado a Universidade de Filosofia mesmo. Desde criança ele se viu fascinado por conceitos centrais da filosofia, como o destino, e isso atingiu seu ápice quando ele conheceu o Dio. Mas onde o Pucci realmente brilha é nos seus planejamentos de longo prazo, que são arquitetados com tanta maestria que ele é o vilão que mais chegou perto de vencer em qualquer arco. Ele também tem uma capacidade de improvisação muito grande, sendo capaz de escapar de situações bem complicadas, e tem uma inteligência emocional muito grande que permite que ele se mantenha calmo e focado nos seus objetivos. Os seus maiores momentos de inteligência foram quando ele conseguiu arquitetar a prisão da Jolene para roubar o disco do Jotaro, quando ele conseguiu adaptar o plano do Dio para as condições em que ele se encontrava, e quando ele conseguiu achar um ponto gravitacional similar à Lua Nova apenas usando seu stand. Fanny Valentine. O Fanny Valentine serviu no exército e eventualmente trilhou uma carreira política que levou ele a se tornar o 23º presidente dos Estados Unidos. É demonstrado que ele é extremamente carismático e comunicativo, sempre sabendo o que falar para convencer as pessoas, mesmo nos momentos em que ele está em desvantagem. Ele é uma pessoa observadora e cautelosa, sempre observando e refletindo sobre as suas ações antes de tomá-las. O Valentine é provavelmente o vilão que melhor utiliza o seu stand na série, sempre encontrando uma maneira de utilizá-lo e utilizando-o até o seu potencial máximo. Além disso, ele também tem um embasamento filosófico bem grande para justificar o seu patriotismo. As maiores demonstrações de inteligência dele foram se tornar o presidente dos Estados Unidos, financiar secretamente a Steel Ball Run para poder obter os pedaços do cadáver santo e ter conseguido ativar o D4C Love Train. Toru. É difícil estabelecer um passado por Toru porque ele é um humano de pedra. Ele trabalha como médico-chefe de um hospital de Mório. Ele tem um vasto conhecimento em medicina, sabendo bastante sobre biologia, anatomia, medicamentos, doenças e podendo perceber que mal acomete uma pessoa através de um simples olhar. Ele também tem um grande conhecimento em tecnologia e um pouco de engenharia, tendo ideias bem complexas para a criação e aperfeiçoamento de máquinas e equipamentos. Ele também é bem manipulador, conseguindo usar as pessoas e disfarçar os seus objetivos. Os seus principais feitos foram a criação da Fundação LoKKK, a criação da LoKKK 6251 e ter conseguido se manter escondido por todo o plot de JoJo. Então vamos pro ranking de fato. Em último lugar nós temos Yoshikage Kira, e é da própria natureza do personagem tá aqui. Mesmo ele tendo uma inteligência natural, ele não faz nada para desenvolver ou aperfeiçoar isso. Então ele é o que menos se destaca nessa lista, mas eu acho que ele ia gostar disso. Depois vem o Valentine. Ele é um bom estadista e usa o seu stand com maestria, mas tirando isso não tem muito que faça ele se destacar. Depois vem o Pucci. Toda a improvisação do Pucci ao longo da história faz ele se destacar aqui. Mesmo o plano do céu não tendo sido uma ideia dele, foi ele que teve que passar por muita coisa para conseguir recuperar e adaptar ele, sempre mantendo a calma no processo. Então o Pucci ganha uns pontinhos aqui. Depois vem o Toru. Ele provavelmente é o que tem mais conhecimento acadêmico dentre todos dessa lista. Mas o que abaixa ele bastante é ele ter um stand completamente absurdo de forte, que além de tudo é automático. Então ele não tem que se esforçar para vencer nem nada. Mas ele é médico, ele é inventor e é um homem de negócios. Então eu acho que acaba balanceando as coisas. Depois vem o Diavolo. Ele conseguiu estruturar uma organização criminosa perfeita em pouquíssimo tempo, sem nunca revelar sua identidade. Além de comandar muito bem a máfia e utilizar o King Crimson, que é um stand difícil paca de se entender, com maestria. Depois vem o Cars. Em termos de inteligência bruta, ele vence. Afinal, a gente está falando de 400 de QI. Ele conseguiu criar as máscaras de pedra e usar a Super Aja, além de exterminar toda a sua raça. Então foi bem difícil para mim colocar ele em segundo. E em primeiro lugar vem o Dio. E eu sei que você deve estar pensando que eu tô puxando o saco dele, já que ele não tem 400 de QI. Mas olha a diferença entre os feitos do Cars e os feitos do Dio. O Cars conseguiu criar as máscaras de pedra que aumentam a capacidade dos cérebros, ok. O Dio conseguiu formular do zero um método para conseguir um stand que literalmente
simplesmente reseta a porra do universo. E aí você pode usar o argumento dos 400 de QI, mas tem vários casos de pessoas que têm QIs absurdos e não se dão bem na vida, e de cientistas que têm só um QI que é alto e revolucionam o mundo. Então inteligência não é sobre o seu QI, mas sim sobre como você usa ele. E nesse quesito, ninguém consegue bater o Dio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um like, um forte abraço e até a próxima.